Shalom do Senhor, querido. Aqui nós estamos vendo o pastor Augusto Nicodemos falando sobre não há nenhum justo sequer nesse mundo. E ele está falando no contexto onde houve essa destruição terrível que houve no Rio Grande do Sul. É sobre o questionamento, por que Deus permite que coisas tão terríveis aconteçam? Oh, meu Deus, tem inocentes no meio ali. E aí ele faz a afirmação de que a gente não pode fazer um questionamento a Deus sobre inocentes, porque não existe nenhum inocente, ou seja, não existe nenhum justo. Vamos reagir na palavra e vamos falar um pouco melhor sobre isso. A revolta, ela não pode ser contra Deus, porque não existe ninguém. Porque o pessoal diz assim, por que Deus permite tanta gente inocente sofrendo? A verdade é que não tem inocente diante de Deus. Não tem inocente. A raça humana toda é pecadora diante de Deus. Então, se Deus decidisse hoje exterminar numa catástrofe mundial a raça humana toda, ele estaria sendo justo. Ele não estaria sendo injusto, mas ele estaria sendo justo. A misericórdia dele é que impede que seja pior, Rogério, que seja pior do que isso aí. Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem, levanta questões como a origem do mal, por que é que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar, e Deus tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Mas saiba de uma coisa, você precisa compartilhar, você precisa também reagir e comentar aqui nesse vídeo. Eu espero você e vamos falar aqui em Romanos, no seu capítulo 3, versículo 10 e 2, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, essa palavra de Romano, ela coloca todo mundo no mesmo lugar. Não há nenhum justo, não há ninguém que possa escapar, não há nenhum que faça o bem. Mas não fica por aí. Veja outra palavra que diz, Salmos capítulo 14, verso 1 até o 3. Disse o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, não há ninguém que faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, todos estão desviados. Todos estão longe de Deus. Vamos ver o último versículo que iremos ler para reagirmos, que se encontra em Eclesiastes, no seu capítulo 7, versículo 20, que diz: não há um só justo na terra, ninguém que faça o bem e nunca peque. Queridos, aqui nós podemos ver que há uma parte que enfatiza sobre pessoas que não fazem o bem e não são justas. Justas exatamente porque possuem uma herança adâmica, uma herança no qual já vem desde o início da criação. Um defeito do pecado, algo que trouxe praticamente uma instabilidade, uma separação, um distanciamento entre o homem e Deus. E a partir de então, ninguém mais, Deus olhando do céu para a terra, tentando enxergar, tentando visualizar, tentando encontrar uma pessoa justa, não encontra. Não encontra aquela pessoa que pense, que almeje fazer o bem. Então, veja que nós estamos falando, mas reagindo aqui na palavra, mediante todos esses versículos que colocamos aqui, será que isso justifica, no caso, a afirmação do pastor Augusto Nicodemos de que não podemos orar, nem ao menos falar, Pai, por que tanta coisa está acontecendo? Até para pessoas justas e justas, pessoas inocentes, que no caso ele deve ter colocado ali que pessoas às vezes entendem que crianças, seres que ainda não cresceram, ainda não tiveram o seu entendimento formado, podem ser consideradas pessoas inocentes. Será que esse seria o contexto? Mas mesmo assim, diante
de um ser que ainda não tem o seu entendimento formado, será que não é considerado inocente? Será que a palavra inocente está distanciada de justo? Porque inocente pode ser uma coisa e justo pode ser outra, segundo a palavra de Deus. Eu gostaria que você reagisse, eu gostaria que você comentasse. Queridos, o que você acha? Será que nós não podemos orar e falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que pessoas que não mereciam, que esse seria o mais certo a dizer, pessoas que não mereciam tal mal e aconteceu. Será que nós não poderíamos orar nesse sentido? Será que nós deveríamos falar, não, é segundo a vontade de Deus, tendo em vista que todos pecaram, que todos realmente não tem um sequer que possa ser inocente ou justo, e nem que tenha a sua vontade de fazer o bem. O que você acha? Vamos reagir na palavra? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima.